Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a sua vida hoje. A minha pergunta, minha curiosidade é: quem de fato crê que Deus pode falar com você essa manhã? Dá um amém em nome de Jesus. Porque eu acredito. Deus falou muito comigo através dessa história, através dessa narrativa, desse texto que eu vou ler hoje. E eu queria muito que você ficasse atento, sabendo que Deus separa um momento que pode virar uma chave linda, tremenda na nossa vida. O tema de hoje é Antes que Amanheça. Vamos falar juntos? Você treinou, né? 1, 2, 3. Antes que amanheça. Esse tema está lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24 até o versículo 26. A história que eu vou estar falando hoje é uma história muito celebrada pelo Projeto Vida. Até porque todos que passaram pelo encontro, você viveu um momento onde você acessou essa história de Jacó. Inclusive, enquanto essa semana eu preparava, orava a Deus, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar, eu dizia: Senhor, mas a igreja já conhece, essa palavra eu já preguei. Eu confesso que veio uma resistência na minha mente. E quando eu havia visitado tantos textos, eu cheguei para o apóstolo e falei: olha, eu estou aqui, não sei porquê, se Deus já falou que eu tenho que ministrar a história tremenda, mas de uma maneira onde não havia visto ainda. Então eu queria que você ficasse muito atento, que através daquilo que nós já, ou pelo menos imagino, que muitos já acessaram, Deus tem uma palavra nova aqui para você nessa manhã. Quem crê? Gênesis 32, 24 diz: ficando ele só. O que o texto disse? Olha o que o texto está dizendo: ficando ele só. Aí continua: e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já o que? Rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Para que a gente compreenda a força desse texto e o tema Antes que Amanheça, a gente precisa compreender que no Oriente Médio, o tempo ele é contado no Antigo Testamento a partir da viração do dia. Ou seja, até hoje, em Israel, o dia começa no calendário lunar. Para nós, não faria sentido antes que amanheça. A gente teria que dizer assim: antes que anoiteça. Porque se tem alguma coisa para acontecer na minha vida, que tem que Deus liberar, algo que eu preciso vencer, meu Deus, faça antes do anoitecer. Mas não faria sentido se nós olhamos a Bíblia no seu contexto, porque o dia começa às 6 horas da tarde, ou pelo menos quando o sol se põe. É o tempo que Deus vinha falar com Adão, é o momento onde começava o dia. E em Israel até hoje, começa o dia exatamente aí nesse horário. Então quando começou o dia, começou a nossa noite. E quando começou a noite, veio um homem lutar com Jacó. Quem está entendendo, diga amém. Então a luta começou à noite, mas na verdade iniciava-se um novo dia. E ao romper da aurora, que diz alguns textos, antes do amanhecer, ao romper do novo dia, foi exatamente o tempo máximo que Deus se moveu para mudar a história de um homem chamado Jacó. Eu já estive lá, de verdade. A pergunta é: após você esteve lá no Vale de Jaboque? Ou você já esteve numa condição como Jacó? Eu já estive nas duas. Eu estive na Jordânia, visitei o Vale de Jaboque, na verdade chama Val, mas é o Vale de Jaboque, de um rio de mais de 100 quilômetros. Eu visitei um lugar que os jordanianos definem como sendo o lugar que Jacó atravessou. É um rio não muito largo, tem uma parte dele mais seca, que provavelmente ali quando Jacó atravessa, não sei se vocês já estão sintonizando na minha história, quando Jacó está voltando para Betel, depois de 20 anos que ele trabalhou por Lia, trabalhou por Raquel, trabalhou por ele mesmo, e volta muito próspero para cumprir uma promessa. Cumprir o quê? Uma promessa que ele tinha com Deus. Só que nessa história acontece algo que eu queria muito, aliás eu desejo muito que você fique todo atento, porque Deus vai falar com você nessa manhã. O momento que Jacó toma essa decisão é um momento muito importante. Eu já estive lá, estive sim na geografia desse ambiente que é muito importante,
Para muita gente, às vezes, até diz, eu respeito, aposto, mas em Israel, e na Grécia, e no Egito, e na Jordânia, lugares onde a Bíblia tem textos, né? Porque não é só em Israel. Na Grécia tem as cartas paulinas, tem todos esses lugares. Quando eu pisei nesses lugares, por mais que eu sei que eu posso ler o texto na minha casa, mas não é a mesma coisa. Eu estou entrando em lugares onde aconteceu algo. Eu estive lá também. Mas não é só apenas na geografia do Vale de Jaboque. Eu vivi um momento com Deus. Eu vivi um momento na minha vida que eu posso dizer a você com toda certeza. E enquanto eu fui tocado por esse texto, depois de tantas vezes ler, não só agora, mas em especial essa semana, é como se Deus estivesse fazendo uma tela mental, um vídeo, me levando no momento da minha vida que eu tive uma experiência como Jacó teve. Um momento decisivo na minha história. Eu exatamente nesse momento eu pude perceber que quando eu estava lá eu não entendia muito bem. Eu não compreendia que aquela luta que eu estava tendo era algo que Deus estava fazendo na minha existência, que de fato decidiria o meu destino e de tanta gente à minha volta. Foi um momento na minha vida onde no momento que eu estava vivendo, eu até estava achando que Deus havia me abandonado. Mas quando eu olho para trás, eu chego a agradecer pela luta com Deus. Eu chego a agradecer pelo deserto. Não estou maluco, mas eu quero dizer para você, eu chego a agradecer pela tempestade. Eu chego a agradecer pelo sofrimento. Porque depois daquela experiência, a minha vida foi marcada de tal jeito, que não só porque alguém me disse, mas de verdade, alguma coisa, uma chave virou na história da minha vida. Eu pedi a Deus para que Ele não me deixasse perder nada dessa experiência. No que diz respeito a essa mensagem de hoje, eu acordei hoje bem cedo, praticamente no romper da aurora, por volta das 5, eu orava a Deus dizendo, Senhor, eu estou indo lá hoje, são 4 celebrações, são milhares de pessoas, mas a minha oração, meu Pai, é que ninguém saia daquela celebração, que ninguém em casa que está recebendo, não tenha, como eu tive, a oportunidade de discernir, qual foi o momento da sua história que você também teve uma luta com Deus? Ou possa entender que esse momento pode ser hoje, inclusive, diga amém. Apóstolo, eu não quero lutar com Deus, não, calma, espera aí. Ou pode acontecer nos próximos dias, onde eu vou poder perceber que algo tão grande aconteceu na minha existência, que de fato mudou não só minha vida, mas de tanta gente. Deus tem pressa, Deus tem tanta pressa que algumas mensagens que eu tenho pregado ultimamente, ela está voltada a essa perspectiva. Muita gente fala assim, eu falo muita mesmo, apóstolo, ontem mesmo, de vez em quando, me assento, apóstolo, Jesus está voltando, eu falo, claro que ele está desde que ele foi, ele disse que voltaria. Não é isso que eu quero saber, apóstolo, eu quero saber, me fala, e você que está mais perto dele lá. Eu falei, nem ele sabe, rapaz, o pai que vai dizer para ele, mas dá para se perceber que os sinais estão fortes, dá para se perceber pela velocidade que Deus está abençoando a gente, que Deus está ampliando, que Deus está crescendo, porque a gente percebe que alguma coisa está muito diferente do que já vivemos até hoje. Deus tem pressa, Deus tem pressa. E aí eu começo a perceber que essa experiência antes do amanhecer, ela faz parte de um propósito que o Senhor, Ele quer entregar para nós. O sentido antes do amanhecer, ou antes que amanheça, é de oportunidade. É de quê? Sabe aquela porta que se abre, que você não sabe até quando fica aberta? Sabe aquela luz que acende, você não sabe que hora que vai apagar? Sabe aquele ambiente, um momento que alguém lhe diz, vem logo, e você diz, eu acho que eu preciso ir? Essa sensação é um momento de o Senhor na nossa vida que eu tive. Não sei se vou viver de novo. Acredito que Jacó não viveu, acredito também que não vou precisar. Mas de um momento da vida que o Senhor resolveu lutar com você. Mas deixa eu te dar uma notícia, Ele não lutou com você, Ele luta por você. A luta que Jacó tem com Deus, que Deus tem com Jacó, não é contra Jacó, é por Jacó. Quando a gente olha essa história, nos vem um temor, um medo. Meu Deus, mas eu não quero lutar com Deus, eu não quero ser inimigo de Deus. Mas você vai descobrir que houve um momento, que esse momento que Deus produziu, eu falo que o próprio Deus provocou na vida de um homem, e que eu percebi que Ele provocou um dia na minha vida, que a primeira sensação foi de abandono, de solidão, mas logo após eu entendi, na verdade, estava só eu e Ele, porque Deus estava com vontade de ter uma conversa comigo, assim como Deus hoje quer sozinho, você e Ele.
aonde Ele quer falar contigo, aonde Ele quer lembrar você quem você era na presença dEle, onde Ele quer lembrar você experiências que você teve, quer Ele resgatar. A luta de Jacó, de Deus com Jacó, era um resgate que Deus estava fazendo da onde Jacó saiu, ou seja, quem é aquele homem que um dia teve uma experiência com Deus. Quando aquilo que você receia é inevitável, presta atenção, Deus vem antes do amanhecer e interfere no seu destino. Aquilo que você receia, o que é, apóstolo? Aquilo que você receia, aquilo que você tem medo, aquilo que no momento pode ser que seja até hoje atual, que você está numa luta com Deus, numa luta com você mesmo, com uma causa. Aquilo que você receia e você percebe que é inevitável, aí é a hora que Deus vem. E Deus vem antes, porque Ele quer vir antes que amanheça. O antes que amanheça, querido, para interferir no teu destino. Eu disse que eu já vivi isso, pois já não via mais uma saída. E sim, o melhor era me preparar para o impacto. Após estar falando um dia que você se converteu? Não. A minha conversão foi muito forte, foi muito especial. Mas não, foi depois, muito tempo depois. Eu percebi, enquanto eu li esse texto, é como se Deus me levasse e falasse assim: tá lembrando daquela época da tua vida? Aquele dia eu lutei com você, aquele dia eu lutei por você, aquele dia eu desci para poder te ajudar, aquele dia eu vim da onde eu estava para poder dar a você um destino e lembrar quem era você na minha presença. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim foi exatamente a experiência que vivi. Uma experiência que marcou a minha vida, que a sensação que eu tinha era como alguém que está caindo da bicicleta, que você viu, já estou caindo, e você naquele poucos segundos, você se prepara para o impacto. Mas dá tempo, apóstolo, tem acidentes que não, eu confesso. Mas tem acidentes que você já teve, uma queda de uma escada, de uma bicicleta, de uma moto, uma batida de carro. A batida de carro é muito rápido, talvez, infelizmente, você viveu uma cena dessas e não houve nem como e nem possibilidade para se preparar, mas alguns, literalmente, ele segurou o volante e se preparou para o impacto. E qual a sensação de que você quer o impacto? Não, é que você não tem mais jeito, não tem mais chance. Você está ali, você só está tentando, talvez, não piorar tanto a situação. Aquela queda da bicicleta, da escada, da casa, do telhado, aquele impacto, aquele acidente que lhe aconteceu, em alguns casos, você percebeu segundos antes que não tinha como segurar. E a única coisa que você tinha é tentar: meu Deus, vou proteger alguma coisa. Essa foi a minha sensação que eu vivi. Eu estava há muito tempo já andando com Deus, e eu percebia que Deus estava querendo saber de mim se eu estava com Ele ainda. Por incrível que pareça, era como se Deus estivesse dizendo: depois de tudo que você viveu, você ainda está comigo? E ali eu precisei realmente mostrar para Deus, porque até eu mesmo, em primeira instância, eu tive dúvida, não, mas eu cheguei a dizer: Senhor, por que passar por isso? Se Ele está dizendo: eu quero saber se você está comigo. Eu me preparei para o impacto, porque eu percebi minha caminhada, minha vida, um rumo onde aquilo que estava para acontecer, ia acontecer um grande acidente. Apóstolo, é de bicicleta, é de carro, foi de avião, isso é só uma metáfora. Eu estou falando da minha existência, da minha vida, de um momento que envolvia minha família, meu ministério, envolvia uma próxima fase da minha vida, algo depois do Jaboque, algo na minha história que Deus queria virar uma chave. Sabe aquela oração que você fica pedindo para Deus fazer, Deus não faz? Fazer, Deus não faz? E Deus dizia: meu filho, eu estou ouvindo, eu estou para fazer, mas eu preciso preparar você para o que está para acontecer. E algo precisa acontecer antes da travessia. E o que eu estou dizendo para vocês nessa manhã, eu não estou só numa sensação, eu estou numa convicção de que Deus está virando chaves na vida da igreja, das famílias, pessoas aqui em todo nível. E Deus está respondendo, Deus está ouvindo a tua oração, mas Ele está dizendo: antes de você chegar onde você está me pedindo, eu preciso saber se você está comigo. Eu preciso saber se você é a pessoa que um dia eu lhe chamei. Preciso saber a essência, se está dentro de você ainda. E quando eu vivi isso, não foi nada agradável. Não foi, eu te confesso que não foi. Ao passar e olhar para trás, eu me sinto privilegiado. Mas quando eu estava naquele momento, a sensação não era boa. Era como se eu estivesse sozinho, abandonado. Preparar-me para o impacto. Quando me preparei para o impacto, desse instante, desse momento, da minha existência, que hoje eu vou em alguns lugares, pessoas que um tempo não me via, falou assim: mas Joel, você está diferente. Quando é amigo, apóstolo, você está diferente. Eu não me sinto vaidoso,
É porque eu sei o que aconteceu na minha vida. Eu sei que houve um momento que eu precisei decidir. Apóstolo, eu estou tentando adivinhar. Quando com o senhor já tem uns 20 anos, 30 anos, irmão, ao invés de se adivinhar o meu momento, tenta ver o seu. O meu eu já sei, e eu lembro muito bem. Mas pensa no teu. Pensa naquele dia, naquela semana, naquele ano da tua vida, que você naquele tempo, e talvez você fale: apóstolo, eu não tenho uma história boa como a tua. Eu me desviei, eu saí da presença, eu larguei tudo, eu estou de volta agora, mas eu sofri nesse mundo afora, porque foi um momento que eu achei que Deus havia me abandonado. Eu orei para o moço ali agora na minha sala, que há um ano atrás ele mandou para mim foto de um acidente terrível que ele passou aqui na Rio Santos. Não sei se ele está aqui, ele estava no primeiro culto. Ele dizia: apóstolo, você se lembra de mim? Eu falei: como não lembro? Porque você me deu detalhes, mandou foto. Ele daqui da igreja, trabalhava no Rio, pegou um Uber, o Uber capotou e tragédia. E por muito tempo, cadeira de roda, vindo, dificuldade, teve muita luta, muita dificuldade, vindo à igreja. E ele disse: apóstolo, só tem um problema. Eu fiquei com raiva de Deus, eu me afastei de Deus, eu fui tocado no meu corpo, na minha vida, mas graças a Deus, ele estava aqui hoje ouvindo a palavra, eu entendi o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de uma volta. Ele estava de pé hoje, sanado. Ele tem algumas dores ainda, dificuldades do lado esquerdo, mas eu até fiquei com vergonha de tirar foto com ele, grandão, todo fortão. Eu falei: Deus fez a obra completa, né, irmão? Foi lindo, né? Mas eu estou dizendo isso porque os detalhes, porque ele estava em cadeira de roda, ele estava sem poder andar, ele ficou completamente desenganado, e hoje ele está de pé, com algumas dificuldades ainda de sensibilidade, mas ele disse: apóstolo, hoje eu entendi tudo. Só que o detalhe, eu me afastei de Deus, eu tinha que ter me aproximado de Deus. Eu estou contando esse testemunho, querido, porque Deus está falando comigo desde a madrugada. É a semana, mas em especial essa madrugada, que hoje Ele nos daria uma chance, uma oportunidade, uma igreja que viria uma experiência. Eu tomo a igreja toda, cada culto, cada pessoa em casa, que Deus está nos levando para outra margem, para outro nível. Só que antes disso, Ele quer saber: você ainda está comigo? Eu vivi essa experiência, mas como eu vivi, eu falei: Deus, me dá a oportunidade para poder contar a minha história, mas também contar a história de Jacó, porque eu tenho certeza que hoje a nossa igreja, aqueles que eu tenho apacentado, vão poder identificar na sua vida, e poder pelo menos dizer: meu Deus, apesar de tudo, obrigado, porque o Senhor guardou a minha vida na hora do impacto, na hora do momento difícil. Eu fui ferido, mas minha história não acabou. Eu fui ferido, mas a minha história não acabou. Ainda era noite quando começou a luta. O texto que eu li, querido, tem um momento que numa versão diz assim: Jacó fica sozinho, um homem luta com ele até elevar-se a aurora. O que está dizendo ali é que Jacó ficou sozinho. E o que eu estou afirmando para você é que ainda era noite quando começou a luta. A luta começou de noite, o dia bem começou, na viração, depois das 6 da tarde, Deus vem lutar com Jacó. Diz a palavra em Gênesis 32, versículo 22 e 23. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e quantos filhos? Quantos filhos, gente? 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar o que, igreja? Fala alto. Tudo, fala alto. Tudo, olhe bem, tudo o que lhe pertencia. Sobrou alguma coisa do lado de lá? Não, porque senão a Bíblia falava. Fez passar parte, passou tudo. Antes desse momento, ele já tinha mandado os servos dele com os gados para levar presente para Esaú. Lembra da história? Alguém se lembra desse momento? Mas antes disso, ele já havia mandado parte da riqueza dele. Ele agora então, quando chega no ribeiro de Jaboque, na atual Jordânia, ele diz o quê? Eu preciso passar tudo. Naquele momento ali, ele era como uma ponte atravessando seus filhos, mulheres, cada coisa que ele possuía, transportou tudo para o outro lado. Aquele rio, pelo menos quando fui na Jordânia, eu tenho foto, mas não olhei na internet, mas eu me lembro olhando, que é mais ou menos isso aqui, um médio de 25 metros, talvez um pouco mais. Então, ele estava com uma ponte no meio.
Passou as mulheres, passou os seus 11 filhos, todo mundo foi pegando tudo que ele tinha muita coisa de ouro, muito mirra, coisas caríssimas. Vocês devem se lembrar que Jacó prosperou tanto na casa do sogro dele, a ponto do povo que morava na terra mandou ele embora, porque você está, tudo que vem para você. Tudo que vem para você. Quem lembra disso? Lembra? Ele prosperou tanto lá. Então ele tinha muita propriedade, ele tinha muita riqueza, ele tinha muitas coisas, a ponto da Bíblia dizer que ele atravessou tudo. Então ele passa uma parte da noite, do início da noite, talvez do dia e noite, atravessando as coisas que ele tinha. E depois que ele atravessa tudo, a minha pergunta é: por que ele voltou? Porque quando eu faço uma mudança, cheguei aqui, aquela casa que está lá para trás, fecha lá e deixa, depois a gente vê. Eu quero agora arrumar minhas coisas, eu quero agora ir para a minha nova vida. Ele deixou filhos, mulheres, tudo que ele tinha, tudo que tinha lá. Ele fez a ponte para todo mundo, talvez lá a família dizendo: e aí, e aí? Ele voltou. Ele voltou para onde ele estava, do lado do rio, ainda antes de atravessar. Ele foi checar o quê? Será que faltou alguma coisa? Apóstolo, ele foi lá ver se não tinha nada no chão. Não, ele já tinha levado tudo, ele já tinha checado tudo. Ele estava procurando uma coisa do outro lado. Talvez você diga: mas o que ele está procurando, apóstolo? Ele estava procurando ele. Ele estava procurando a experiência, ele estava procurando quem ele era, porque ele não poderia chegar do outro lado com um Jacó que 20 anos agora se formou dentro dele. A Bíblia diz exatamente nessa hora havia um homem que começou a lutar com ele. A Bíblia não diz que foi Elohim, Deus. A Bíblia não fala que foi um anjo. Por que a gente diz que é anjo? Se tem uma coisa que ninguém duvida aqui, nem ninguém que estuda a Bíblia, seja rabino, seja teólogos, tradicionais, pentecostais, todo mundo fala que era um anjo. A gente acabou repetindo também: apóstolo, mas não era? Era sim, era próprio Deus materializado, lutando a causa de Jacó. E a Bíblia diz que lá, enquanto ele estava só, ele estava o quê? Sozinho. E começou uma luta. O que essa palavra aqui me conduz é o seguinte: o que você precisa decidir antes que o tempo passe, antes do romper da aurora, antes do amanhecer. Essa minha frase, querida, ela vem exatamente por isso, porque a luta começou à noite, mas antes da manhã chegar, Jacó tinha uma decisão: eu não vou largar enquanto não me abençoares. Eu não sei o quanto você está disposto hoje aqui nesse lugar a lutar pela sua causa. Eu não sei, apóstolo, eu não tenho causa, minha vida está tudo em ordem, está tudo bem, mas talvez o Senhor está fazendo você lembrar que você não vive apenas para sobreviver, que você não vive apenas para colocar comida na mesa, porque aquela sensação de ordem é meio assim: tudo em ordem em casa, está tudo bem com as minhas finanças, está tudo bem, mas deixa de viver de forma medíocre, achando que você só está aqui na terra para sobreviver e comer. Animal é que faz isso. Nós estamos aqui para fazer diferença na vida de alguém. A nossa existência é para mudar realidades. Você vai chegar um dia, acredite, para muitos já chegou, que você não vai se preocupar com a comida, com o que veste, qualquer outra coisa, porque isso será secundário na tua vida. Deus vai te prosperar tanto, querido, que a tua vida, pena que você não falou amém, mas tudo bem, que a sua vida vai ser poder dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que você quer que eu realize? Porque Deus vai lhe dar o que você precisa e mais do que isso. Então glória a Deus aí, dá uma salva de palmas aí, celebre em nome de Jesus. Então não tem como um ser humano estar aqui dentro e não ter uma causa. Fala comigo: eu tenho uma causa. Porque quando não é minha, é por alguém, é por um filho, é por uma pessoa, é pela vida de alguém. Você está orando por alguém que está se perdendo, tem uma causa. E claro que pode ser você mesmo. O que Deus me falou a respeito é situações familiares, pendências do passado, atitudes do velho homem, está ligado à história de Jacó. Porque ele tinha um problema de uma pendência com o irmão, ele tinha um problema familiar, ele tinha um problema de atitude do velho homem, do Jacózinho que estava lá dentro. Ele tinha dificuldades emocionais, ele precisava então tomar uma decisão. É o que hoje Deus está nos dando essa oportunidade. Quando eu identifiquei na minha história, eu agradeci tanto a Deus, eu falei: Senhor, então era o Senhor que estava lá. Após estar falando sério, você não sabia? Irmãos, existem momentos da nossa vida que a densidade da luta é tão grande que a gente não sabe de onde está vindo. Você não sabe se é o diabo, se é o inferno, se é anjo, o que está acontecendo. Depois que passa, você dá uma olhada diferente. Mas no meio do tiroteio, meu irmão, você não sabe o que está acontecendo.
por mais que tenhamos discernimento da vida. Mas quando você percebe que é Deus, você tem uma gratidão, você fala, meu Deus, doeu, eu fiquei ferido, mas a minha história não terminou ali. Eu fui ferido, mas a minha história continuou. O problema é quando você é ferido e você não se aproxima de Deus. Eu contei a história desse rapaz, mas graças a Deus, hoje ele está na presença. E ele veio hoje dizer, apóstolo, no largo de Jesus nunca mais. Eu falei, meu irmão, tu é um milagre ambulante. Mas independente da história dele e da minha, a tua história não é diferente. É uma decisão que eu preciso tomar em Deus, de que mesmo que eu esteja ferido, a minha história não acaba aí. Deus está lutando com Jacó, olhe bem, lutava com ele um homem, fala comigo, lutava com ele um homem. Não é Elohim, não é um anjo, mas eu já lhe disse, quando você vai olhando a história se desencadear, não tem dúvida de que era o próprio Deus na terra lutando com Jacó. Mas a boa notícia eu já lhe dei e repito, ele não estava lutando com Jacó, ele estava lutando por Jacó. A luta de Deus ali tinha um objetivo claro, mas olhe bem, Deus está lutando com Jacó mais do que Jacó está lutando com Deus. Eu sei que parece óbvio, mas eu olhava esse texto e dizia, não sei porque as músicas dizem que Jacó lutou com anjo, não sei que as pregações dizem que Jacó lutou com anjo, a minha mente ficou meio em túnel, eu não conseguia ver além disso. Mas quando eu olho o texto, eu falei, peraí, pastor Rafael, na verdade quem começou a briga não foi Jacó não, quem começou a briga foi Deus. Deus é que desceu e veio brigar com Jacó. Jacó estava lá na calma dele, buscando algo, buscando a experiência com Deus, mas de repente vem um homem e começou a vir para cima. Você vê alguém para cima de você, meu irmão, de noite, você não está enxergando direito, não sabe o que é, você parte para cima também. E Jacó foi para cima, e começou a guerra, começou a luta. Só que na verdade, quem começa a bater aqui foi Deus. Apóstolo, Deus vai bater em mim. Ai, Jesus Cristo. Foi assim que começou. Porém o quadro mudou. O quadro, no decorrer da madrugada, já quase amanhecendo, o anjo tocou na articulação de tal forma que quase tirou Jacó da luta. Mas não tirou não, hein? Feriu, mas ele continuou agarrado em Deus. Fala, eu posso estar ferido, mas um solto de Deus. Aguarda isso no teu coração. E a Bíblia diz ali que ele foi ferido. Agora uma coisa ficou claro, Jacó quer a bênção dele antes do amanhecer. Eu não sei você, mas para Jacó estava claro isso. Eu vou querer a minha bênção, eu não te largo enquanto não amanhecer. O anjo falou para ele, eu tenho que voltar para continuar meu turno. No hebraico está dizendo assim, eu tenho que voltar para continuar como se adoração. E é como se o anjo dissesse, eu tenho horário, eu tenho que cumprir horário. É o próprio Deus, mas manda o anjo. E Jacó diz, se vira, eu não vou te soltar enquanto a bênção não chegar até em mim. Ele está decidido a brigar, meu irmão, eu não sei você. Agora fica muito claro uma coisa aqui, não fui eu que começou a briga, mas eu estou decidido a lutar pelo que é meu. É o que está acontecendo aqui. Senhor, não foi eu que comecei a briga não, mas já que começou, eu não vou soltar enquanto a bênção do Senhor não estiver na minha vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Não foi eu que comecei. Deus é testemunha que não comecei briga nenhuma. Mas já que me chamou para briga, eu vou segurar o anjo até que a minha bênção chegue, meu irmão. Você está entendendo que a gente pode viver algo diferente aqui hoje, gente? Você está entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Eu só vim visitar a igreja, apóstolo, mas você está entendendo que tem uma coisa diferente que Deus quer fazer na tua vida hoje? Você está entendendo que a gente tem sempre essa oportunidade, mas tem uma coisa diferente? Eu digo porque eu olho essa história muitas vezes, mas eu percebo aqui um caminho, e eu te digo, não é sensação, eu realmente percebo Deus dizendo, eu estou levando essa igreja para uma nova fase. Eu estou conduzindo vocês, irmãos, isso não é retórica. Não é palavra de encorajamento. Eu sou profeta, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está levando essa igreja, Deus está nos levando ao outro lado desse rio. Mas a igreja são pessoas. Quem é a igreja? Você. Fala eu. Então o que acontece? Quando eu digo igreja, Deus está fazendo na tua família, na tua empresa, no teu casamento, seus filhos, seus netos. É um movimento de Deus, Deus está carregando a gente. Agora, o que tem do outro lado? Aí que vem. O que está para acontecer, apóstolo? Eu tenho a mesma sensação que o senhor.
Eu não sei discernir, eu não sei, mas eu tenho uma sensação. Tendo ou não, eu quero te dizer, era Deus em forma humana, pressionando, expulsando a antiga vida de Jacó. E antes que amanhecesse, Deus prevaleceu e Jacó caiu com a coxa deslocada. O que estava acontecendo ali é um sinal que Deus nos entrega em momentos importantes da nossa vida. A Bíblia não foi escrita só para fazer narrativas do passado. A Bíblia foi escrita para dizer que o que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje no presente. A Bíblia não foi só escrita para a gente pegar histórias e contar para os filhos. A Bíblia foi escrita para você tomá-la para a tua vida de maneira atemporal, dizendo: eu não sou Jacó e nem fui no vale de Jaboque, mas eu sou. Eu vou falar eu sou, você vai dizer seu nome. Eu sou? Você vai falar teu nome. Eu sou? Então eu sou Joel e você é quem você é. E Deus hoje quer lhe dar uma experiência do lado de cá, porque nós vamos atravessar. Mas eu preciso de uma experiência ainda antes de atravessar. Pode dar salva de palmas, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia em nome de Jesus. Fale comigo assim: eu fui ferido, mas minha história não acabou. Apóstolo, não sabe a ferida que eu passei, não sabe a decepção que eu tive. Eu fui ferido por irmãos, apóstolo. Eu fui ferido por gente da minha casa, apóstolo. Não, apóstolo, eu fui ferido por pastor. Eu fui ferido, irmão. Eu vou te contar aquela frasezinha que eu gosto de contar sempre. Conta a tua história que eu conto a minha. Você não é o único. Fala pro teu irmão assim: você não é o único. Não me ache insensível, estou sendo honesto. Muitas pessoas, ou todos, foram feridos. Isso não justifica você largar de Deus. Estou ferido, mas eu estou agarrado nele. Enquanto não me abençoares, enquanto tua promessa não se cumprir, minha causa não é com pessoas, minha causa é com Ele. Ele não veio lutar comigo, Ele veio lutar por mim. Ele veio me salvar de mim mesmo. Ele veio me dar uma oportunidade de olhar quem eu sou, de onde eu fui chamado, o que Deus tem na minha vida. E hoje é um dia desses, querido. Não é culto de encorajamento, é culto de destino aqui hoje, meu irmão. É culto de decisão, não é só para te levantar o ego, o astral. Apóstolo, eu saí de lá até um pouquinho mais feliz. Mas, mais do que isso, mais do que isso, Deus quer mexer em nossas bases. Olhe bem, ao cair, ele caiu nos braços de Deus. Já te explico. E ali ele se agarrou, lutou também, e toda a resistência foi cancelada. Apesar de continuar lutando, ele já não sustenta seu corpo para chegar do outro lado, porque ele foi ferido no seu nervo ciático. Ele agora não consegue mais ter força para sustentar o teu corpo. Ele vai continuar sua jornada, mas uma dependência total de Deus. Olhe para mim, ele precisava atravessar para o outro lado. Ele está numa batalha com aquele homem na madrugada. Ele entendeu que era decisivo na vida dele. Ele estava só, ele havia atravessado, ele havia buscado alguma coisa do outro lado. E naquela experiência ele está percebendo que é a grande chance da vida dele. Quando ele é ferido, ele podia ter caído para trás. Eu não quero forçar o texto, querido, mas se eu estou lutando com alguém, se eu estou entregando meu corpo todo para ele, e esse ser vem na minha coxa, puxa o nervo, me fere no nervo ciático, eu caio em cima dele, eu não caio para trás. E não só porque eu estou achando que caiu, é porque o anjo diz que ele continua agarrado nele. Se ele caísse para trás, ele não teria ficado agarrado no anjo. Ele segurou e o anjo falou: você tem que me soltar que eu tenho que ir. Pode perceber, querido, que ele caiu sim, mas não para trás. Ele caiu na luta. Só que ele cai na dependência de Deus. Ele cai no braço do anjo. Continua lutando, mas ele agora está na dependência total de Deus. Ele é outro homem, ele está diferente. Deus muda os passos dele. A marca que está sobre a vida dele agora ninguém tem. Você tem que entender, querido, que o caminho que ele faz agora, a maneira de andar dele mudou. Antes ele pisava de um jeito, ele andava de um jeito. Agora ele está andando, talvez estranho para alguns, meio que puxando a perna. Mas quem olhava para ele dizia: ele teve com Deus.
ele esteve com Deus. Não importa se olhar a tua ferida, querido, o importa é que você esteve com Deus. A tua ferida pode ser contada, não há problema. Alguém contar teu passado, que você viveu, que você chorou, porque isso é uma marca que está na sua vida, no teu ministério, que Deus vai ser glorificado toda vez que alguém olhar para ela. Tem alguém recebendo? Tem alguém entendendo isso, meu irmão? É uma marca de Deus na tua vida. Agora, qual é esse grande desafio? É continuar. Há dias atrás eu vi um vídeo, ele não é novo, talvez você tenha assistido. Na verdade, a história dele me encanta por conta da similaridade que tem com essa história que eu estou contando a você. Essa história é de Derek Redmond. Foi em 1992, quando o Projeto Vida nasceu. Ele sofre uma lesão no 5º nervo da coxa. Ele está tão preparado, o próprio pai preparou ele para uma grande corrida. Esses dias atrás, eu ouvi essa cena sendo elucidada e eu fiquei apaixonado, porque eu já havia visto antes, mas eu lembrando, enquanto eu olhava esse texto, eu falei: Senhor, o Senhor me deu aquela cena para me lembrar de que realmente, mesmo que eu seja ferido, eu posso continuar. Não se trata da chegada, não se trata do sucesso, trata de continuar. A grande questão é que nessa história você vê que o pai preparou esse moço e ele estava pronto para ser o campeão aquele dia, mas no meio do trajeto ele foi ferido. Vê comigo essa história, olha que interessante. Você vai perceber logo que vai filmar um deles, o número dele vai aparecer. É o Derek. Ele está numa corrida forte, ele estava pronto para vencer, ele se preparou para ser o campeão nesse dia. Claro que todos, mas ele era o prioritário, era alguém que estaria para vencer. Mas de repente, você percebe que foi ali, diz que foi uma das partes da coxa dele, como não foi o ciático, mas foi tocado. Os médicos vêm para poder atender ele. Claro, acabou a corrida, acabou todo o sonho, acabou tudo. Mas ele continua andando. E ele vai andando, apesar de que não dá para vencer mais, apesar de que não dá para cumprir o que ele começou. Eu estou ferido, mas eu vou continuar andando. E aí quando ele decide continuar andando, pessoas vão dizendo que, tinha 65 mil pessoas. Quem está vindo ali é o pai, que pulou lá da arquibancada, e tentam segurar o pai, mas ele está decidido que vai levar o filho dele até o lugar da chegada. A questão não é sucesso, a questão não é chegar primeiro, mas a questão é levar até a linha da chegada. Essa cena é forte demais, ela mexe comigo, porque ele está ferido, mas a história não termina aí. Você tem que entender que essa cena, querido, o pai está decidido a pular da arquibancada, é o lugar que ele está olhando a tua história, é o lugar que ele está torcendo para a tua vitória. Mas na corrida você foi tocado, você sofreu uma lesão, você foi ferido. O pai desceu, assim como Jacó, não para lutar com você, mas para lutar por você. Talvez alguém diga lá, alguém diz: sai. O pai diz: me dá licença, porque o pai vai dizer para quem quer que seja, para demônio, para anjo: essa hora é comigo, eu vou levá-lo aonde ele vai chegar, eu vou levá-lo aonde ele precisa chegar. Você precisa compreender que você pode estar sendo ferido, vem uma lesão sobre você. Você podia ficar lá atrás dizendo: meu pai me abandonou, essa corrida acabou. Mas ele continuou andando com a dor terrível, mas ele disse: eu vou chegar. Foram 65 mil pessoas na época que viram essa cena acontecendo. E você diz: quem é o vencedor dessa corrida? Ninguém se lembra em 92, mas todo mundo se lembra de Derek, alguém que estava pronto para a vida dele acabar, mas ele decidiu: eu vou continuar. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Meu Deus! Essa é a história do Derek. Eu já contei a minha história, eu também já te contei a história de Jacó, mas eu queria saber da tua. Acredite, querido, o desafio de atravessar continua. Fala comigo. O desafio de atravessar continua. Mas eu me feri, apóstolo, mas minha história não acabou. Você não quer nem saber quem me feriu? Não, porque não vai importar. Você não quer saber a minha infância como foi, minha adolescência? Você não quer saber que eu fui abusado? Me desculpe, hoje não, outro dia sim.
Hoje eu quero te explicar uma coisa. Todos nós fomos feridos, mas quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele foi ferido de fato. Ele foi ferido por mim, para que toda a minha ferida não viesse à minha existência, não paralisasse a minha história, e que não importa o histórico de vida que eu tenho, eu estou pronto para chegar na linha de chegada, eu estou pronto para cumprir o meu propósito, eu vou atravessar. Mas meu apóstolo, eu quero atravessar com sucesso. Derek descobriu que não se tratava mais de sucesso. Jacó descobriu que não tinha nada a ver com velocidade, tinha a ver com chegar marcado por Deus, tinha a ver com chegar e permanecer em Deus. O desafio de enfrentar meus medos do outro lado continua, porém eu vou com a marca de Deus em minha vida. Eu vou chegar do outro lado. Você repete? Eu vou chegar do outro lado. Mas que outro lado é esse, apóstolo? Depois dessa experiência que você está vivendo, todos vão saber que você esteve com Deus. Seja uma experiência que você já viveu como eu, Derek, algo natural, não sei se teve com Deus também, mas eu tive com Deus. Todos percebem na minha vida hoje. Quem anda comigo sabe. Se você me perguntasse, mas e aí, você gostaria de ter passado? Não. Hoje eu celebro, mas enquanto eu passava, não, eu diria para Deus: Senhor, não precisa. Se é para crescer ministério, se isso é para conquistar, se isso é alguma coisa que o Senhor quer fazer, se o Senhor quer que eu tenha um testemunho, o Senhor me deixa sentadinho na cadeira igual a todo mundo mesmo, porque eu tenho que passar por tudo isso. Só que Deus não me perguntou, graças a Deus. Ele decidiu fazer do jeito dele. Só que na hora que eu preparei para o impacto, ele desceu. O impacto não foi com o inimigo, foi com ele, porque brigar com Deus é melhor. Eu não sou inimigo de Deus, até porque Ele não veio lutar comigo, Ele veio lutar por mim. Ele não veio lutar com Jacó, Ele veio lutar por Jacó. Ele não veio lutar com você. Que Ele está acontecendo com você não é luta de Deus contra você, não é Deus castigando ninguém, mas o que provavelmente está acontecendo com você é Deus te preparando para o outro lado. Eu preciso te dar algumas pistas disso. Eu preciso que você entenda que os seus passos são diferentes depois do amanhecer. Você tem que entender que antes do amanhecer pode ser essa noite, pode ser uma semana, apóstolo, pode até ser um ano. Mas você tem que entender que isso é uma palavra que está destinando o teu momento agora, mas que você precisa querer. Precisa o quê? Querer. Precisa dizer: eu estou disposto a segurar, a ficar com Deus, agarrado com Ele, mesmo com dor, mesmo ferido, mesmo na minha coxa eu não consigo nem andar. Mas quem olhar para mim vai ver uma coisa: eu estive com Deus sim, eu estive com Ele sim. A marca dele está na minha existência, está na minha vida. E eu já não ando como eu andava antes, eu ando diferente. Meu passo é diferente, meu passo agora é total dependência dele, total dependência dele. Após essa experiência, seus passos não eram mais os mesmos. Ele saiu fraco, lógico que saiu fraco, saiu quebrantado, ele saiu quebrado, porém formado, tomado por uma certeza: antes do amanhecer eu vi Deus face a face. Ah, querido, você está procurando respostas. Você não precisa de respostas, você precisa de Deus. Porque vazio não se preenche com respostas, vazio se preenche com a presença. Deus não precisa se explicar. Eu sei que eu falo muito isso, mas eu tenho que repetir. Deus só precisa se aproximar de você. Existem coisas que não vão se explicar, mas a presença dele vai te encher de convicções e fé, para que você permaneça. A visão que o texto nos dá aqui é que Jacó caiu para frente, Jacó caiu nos braços de Deus. A hora que ficou ruim, ficou bem. A hora da ferida foi o momento melhor, porque enquanto ele lutava, ele estava igual, mas quando ele foi ferido, ele falou: agora eu não tenho mais como andar, agora eu só consigo atravessar com ele. Antes eu atravessei todo mundo, atravessei minha esposa, atravessei meus 11 filhos, atravessei minhas coisas, e eu também atravesso, mas agora do jeito que eu estou, eu só chego do outro lado se ele me conduzir. Ele estava como o Derek: eu vou chegar, mas o papai tem que descer, ele tem que me conduzir até o outro lado. Talvez você esteja entendendo hoje isso, que talvez a tua ferida não foi para te derrubar, foi para te fazer dependente dele, foi para te fazer conhecer o amor dele sobre a tua vida, foi para perceber o quanto ele sempre esteve no controle da tua história e nunca vai largar a tua história, que ele escreveu o teu destino na vontade dele. Quais os desafios que te aguardam do outro lado? Quais são?
melhor. O que está te esperando depois que você sair dessa reunião? Porque aqui está protegido. Apóstolo, aqui eu me sinto bem. Eu estou me sentindo forte. Eu estou perguntando depois do Jaboque. Você vai entrar no teu carro, tua bicicleta, teu ônibus, você vai. Qual é o desafio que te espera lá? O que te espera essa semana? Existem coisas que você está deixando para outro dia. Deus está dizendo, traz para fora, porque eu estou na hora de mover sobre a tua causa. Tem coisas que você está sobrevivendo dizendo, não mexe nisso, hoje é para mexer. Porque Deus está disposto a mexer na tua família, mexer na tua causa financeira, mexer na tua saúde, mexer no que está te paralisando, mexer em você. Aí por que, apóstolo? Porque Deus tem pressa. Antes do amanhecer, antes que amanheça. Talvez você diz, apóstolo, deixa como está. Eu não, eu estou disposto antes que amanheça, eu quero a minha bênção. Agora esse ambiente que eu e você estamos, eu me surpreendo com o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eu estou muito apaixonado vendo esses anos, em especial os últimos meses, o que Deus está fazendo na vida de pessoas que se lançam aos braços do Pai, que realmente decidiu confiar. Uns porque decidiram, outros porque foram feridos. Não importa o motivo, importa que a gente está no braço dele. O que importa é que Deus está nos sustentando nos braços dele. O que você está disposto a fazer pela tua causa? A Bíblia diz que Jacó fica sozinho. Jacó o quê? Tem uma versão que fala a mesma coisa, ficando ele só. Pense bem, gente, preste atenção. Ele chegou no Jaboque, é um rio, tá? É um vale de um rio. Ele precisa continuar, porque o destino dele é Betel, o lugar que ele saiu há 20 anos atrás. Oi, vocês estão aí? Que lugar é esse? Que ele viu o anjo subindo e descendo. Ali ele fez um voto com Deus. Inclusive ali ele faz algo tremendo. Ele fala, se o Senhor me abençoar com tudo que o Senhor está falando, eu vou voltar um dia aqui e vou entregar a 10ª parte. Apóstolo, é tudo isso para me falar para dar dízimo hoje? Não, irmão, não estou pegando para você dar dízimo. Dízimo é uma coisa que você já dá mesmo. Eu quero te ensinar é você a passar para o outro lado e ter uma realidade mudada em nome de Jesus. Quem está aí, diga amém. Então ele vai agora e atravessa para Padã Arã, atual Síria. Quando ele atravessa a fronteira, Deus fez tudo o que prometeu, mandou o anjo, prosperou. Lembra? O patrão dele mudou a regra do jogo 10 vezes. Ele trabalhou para o Raquel, entregou Lia. Todo engano, não importou o engano, 20 anos, esse homem se tornou o homem mais rico que se conhecia naquela terra. Não tinha igual. 20 anos. Ele agora tem mulheres, ele tem 11 filhos, tem gado, tem servos, tem dinheiro, tem prestígio, tem sucesso, tem nome, tem tudo. Deus decide visitá-lo. Sabe como que Deus se apresentou para Jacó depois de 20 anos? Eu sou o Deus de Betel. Peraí, mas Deus é do universo, Ele é Deus da terra. Mas para Jacó, eu estou me apresentando segundo o que você se lembra, que eu e você um dia combinamos. Porque a gente estava um dia lá em Betel. Então eu sou aquele Deus que estava com você, que prometia. E aí, como é que você está? Dá aquele frio na barriga, não dá? Porque a gente acha que Deus se esquece das promessas que a gente faz para Ele. Mas Ele volta para saber se você se lembra de como Ele tirou, da onde Ele te tirou. E Ele vai te lembrar do que você prometeu a Ele. Apóstolo, mas aí isso é ruim? Não, isso é ótimo. Porque Jacó estava abastecido de riquezas, mas vazio na alma, sem destino, sem entendimento, com a pendência com o irmão, com a vida confusa, com medo de voltar para casa. Ele está querendo dizer o que, Deus? Está na hora de voltar de onde você veio. Mas não é da geografia, preste atenção, meu irmão. Se você vai falar, apóstolo, é para voltar para o mundo? Né? É para voltar lá para a igreja onde eu um dia lá na roça? Não estou falando de geografia. Deus está falando comigo porque senão eu teria que voltar lá para onde eu saí também. Não é isso, de onde eu vim. Deus está dizendo, existe um momento da tua história entre eu e você. Eu preciso saber. Aí o que Deus faz? Jacó deixou tudo que ele tinha, esposa, deixou filhos, servos, gado, tudo do outro lado. Voltou ao Val de Jaboque. Ele está sozinho. O que a Bíblia diz que ele está? Sozinho, não tem solidão não. Sozinho não é abandonado não. Sozinho é que eu estou do mesmo jeito de 20 anos atrás.
Eu estou do mesmo jeito de quando eu entrei nessa geografia, que eu não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha posses, não tinha nada. Eu cheguei sem nada, sem tostão, sem dinheiro nem para tomar café. Só que Deus em 20 anos, Jacó, me prosperou tanto, me abençoou tanto. E Ele deixou tudo do outro lado. Sabe por quê? Porque Deus queria saber se Ele continua sendo o mesmo depois de tudo que Ele tinha. Deus queria saber se Ele continua sendo o mesmo depois da esposa, depois dos filhos, depois da conquista, depois de tudo que Ele é, se Ele ainda continua tendo Deus primeiro na vida dele. Amado, talvez você está me ouvindo dizendo: apóstolo, mas eu não estou entendendo. É exatamente isso. O que Deus está para fazer do outro lado, antes Ele quer te perguntar: você está comigo como estava? Você ainda é comigo quando eu te chamei? Porque você diz: mas apóstolo, minha esposa, meus filhos, eles são a prioridade na minha vida. Mas é aí que entra. Você não é o que possui. Fala comigo: eu não sou o que eu possuo. Tem gente que fala assim: quem é você? Eu sou um gerente. Não, você não é gerente, você é uma pessoa. Eu sou apóstolo. Não, você não é apóstolo, você é Joel. Não, eu sou o dono. Você é dono. Eu estou perguntando quem é você. Que as pessoas se apresentam pelo que ela possui, querido. O que você possui não representa nada. Porque tudo sem Deus é nada. Nada com Deus é tudo. Acredite que eu estou lhe falando. Só que chega um momento da tua vida que Deus não tem problema, Ele dá mais, vai te prosperar. Mas Ele vai fazer um check-out. E Ele fez comigo. Eu fiquei fazendo a conta para ver se tinha 20 anos depois que eu comecei a igreja, porque parece até a história de Jacó. Eu quase falei: o meu nome é Jacó. Eu não sei dimensionar o tempo. Eu só sei que hoje eu entendo que quando Deus me chamou para essa conversa séria, essa luta que nós entramos, Ele queria saber, antes de dar o próximo passo na minha vida, Ele queria saber se eu continuava sendo o mesmo. Antes de ser, antes de ter, não que eu tenha muito. Porque na verdade já te disse, o que importa para mim é Deus e é verdade. E naquela hora é como se Deus estivesse perguntando: e aí? Porque eu te chamei, aquele menino jogou um graveto ali. Você não tinha mulher, você não tinha filhos, você não tinha nem casa, você não tinha nada. E você está aqui sozinho. Sabe por quê? Deus está esperando você sozinho de novo. Apóstolo, Deus quer tirar tudo que eu tenho? Não, Ele não quer tirar nada. Ele só quer que você ponha do outro lado, que não seja prioridade na tua vida. Ele só quer que quando você se encontrar com Ele, você não ponha filho na frente, mulher na frente, casa na frente. Apóstolo, mas eu sei que a minha família é em primeiro lugar, a tua, a minha não. Deus primeiro na minha vida. Pode ficar escandalizado. A gente tem que compreender uma coisa com Deus, querido. Quando você decidiu andar com Ele, Ele exige no que diz respeito, Ele espera, aliás, de você, a entrega a Ele. E que eu vou dizer que a coisa mais agradável da vida é quando Deus vem lutar comigo. Sabe por que Deus vem lutar comigo? Porque Ele não estava lutando comigo, Ele estava lutando por mim. É o caso de Jacó. Ele estava lutando pela condição que ele estava vivendo. Só que tempos depois, 20 anos depois, Ele vem perguntar para Jacó: e aí? Nós estamos juntos ainda? Tempos depois, Deus veio perguntar para mim. Quando eu lembro daquele momento, não que eu tivesse dúvida, mas não foi fácil tomar uma decisão na minha vida. E naquele dia em diante eu entendi uma coisa: não precisa Deus vir brigar comigo de novo. Não precisa Deus vir de novo. Assim, para isso não. Porque eu e Ele amo a minha esposa, mas ela sabe. Primeiro é meu Deus. Sou apaixonado pelos meus filhos, mas eles sabem. Primeiro é Deus. Você não tem noção que alegria que eu tenho de ser pastor dessa igreja. Já acordei de madrugada, tomei meu banho, falei: meu Deus, 4 cultos, meu Deus, me dá força, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas desculpe te dizer, primeiro Deus. Eu respeito as pessoas que estão à minha volta, considero tudo que fazem por mim, mas são 34 anos que diretamente eu sirvo a Deus. E toda vez que eu estou sentado aqui, ou quando eu sentava ali, ou quando eu sentava lá na tenda, quando eu estou subindo, depois dessa minha experiência, eu nunca mais deixei. Eu estou para subir, nos segundos finais, está acabando o louvor, eu falo: Deus, eu e o Senhor de novo, são nós dois. Eu estou sozinho, mas eu não estou solitário.
eu estou sozinho, porque nessa hora eu não estou desconsiderando ninguém, mas não é minha família, não é pelo que eu tenho, não é patrimônio que eu conquistei, na igreja se tem 10 mil pessoas, não importa para mim. Eu estou subindo dizendo: Deus, de novo, e assim vai ser até a minha morte ou até a sua volta, eu sozinho com o Senhor, porque o Senhor pode me dar o que quiser, essas coisas não vão fazer nada na minha vida. Eu não sou o que tenho, eu sou o que o Senhor disse que eu sou. Irmão, eu fico emocionado, eu não quero te emocionar, eu não quero te levar para esse caminho, eu só quero dizer uma coisa para você. Quando eu vivi essa experiência, eu passei pelo Jaboque, eu descobri aquilo que eu sei que tem gente que já descobriu, mas desculpe, alguém talvez não percebeu isso na vida ainda, que nada importa, nada importa, está tudo do outro lado do Jaboque. O que importa? O que faz diferença na minha vida é quando eu acordava hoje, eu nem espero ele me perguntar se eu estou com ele, eu que falo: o Senhor está comigo. Eu sei que ele está, porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, qualquer nível de enfrentamento que eu for ter lá do outro lado, o Senhor vai me dar vitória. A minha decisão mudou a história de muita gente. Eu não falo isso por vaidade, porque a tua decisão, querido, define a vida dos teus filhos, a vida de muita gente. Ferido, mas minha história não acabou. Apóstolo, foi um pecado, o que foi? Nada, irmão, foi um momento de decisão na minha vida. Houve um momento, ou vai haver, ou está havendo hoje um momento na tua vida, que a hora que você precisa entender, Deus está perguntando: meu filho, você comprou, você tem casa, tem isso, tem aquilo, casou, tem filho, ok, tudo isso, mas não ponha ninguém entre nós. Você pode me achar insensível, não ponha ninguém entre nós, porque o que eu estou para fazer na tua vida, as pessoas serão abençoadas por causa de mim na tua vida. Se você ama teus filhos, não põe o teu filho na frente de Deus. Se você ama tua esposa, teu marido, não põe ele na frente de Deus. Se você ama o que você faz, tua empresa, seja o que for, ou a igreja, como eu amo essa igreja, não ponha na frente de Deus. Porque quando Deus me abençoa, Ele abençoa você. Quando Ele está comigo, Ele está abençoando minha casa. Quando Deus te abençoa a tua casa, as pessoas serão abençoadas. Hoje é um dia desses, que você precisa dizer: antes que amanheça, mesmo que eu estou ferido, mas eu estou agarrado com Deus, eu vou dizer: não vai, antes da amanhecer eu quero a minha bênção. Se alguém recebe, fica de pé. Se alguém recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, se alguém recebe essa palavra, faz barulho, meu irmão, de pé, faz barulho, meu irmão, dá um grito de júbilo em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Não se trata, querido, de chegar primeiro, não se trata de sucesso, se trata de atravessar. Mesmo ferido, até porque às vezes a ferida, ela é um testemunho para Deus. A ferida é um sinal de que você esteve com Ele. A ferida é um sinal de que Deus tem planos novos na tua vida. Ah, meu Deus, eu clamo ao Senhor nessa manhã, Pai, para que ninguém saia daqui hoje sem uma experiência contigo, Senhor. Eu clamo ao Senhor nessa manhã, meu Deus, para que essa palavra faça sentido, para que as pessoas, ó Deus, possam, mesmo feridos, não larguem do Senhor. Para que os teus filhos que estão passando, meu Pai, por um momento que a luta está grande, mas o Senhor é com eles, porque o Senhor foi até Jacó para salvá-lo dele mesmo. Faça o mesmo aqui hoje, ó Deus. Alguns, a alma está muito pesada, a alma está se assenhorando, pecados estão tomando dimensões grandes. Meu Deus, luta com eles para livrá-los deles mesmos, Senhor, para que a experiência que eles vão viver vai mudar a história do outro lado, como foi Jacó. Do outro lado estava garantido a morte dele, mas depois daquele dia, o Senhor mudou toda a história dele, Senhor. Alguns como eu estão se preparando para o impacto, porque está vendo que não tem mais jeito, mas lá na hora o Senhor veio com a tua mão de poder, entrou na minha história, meu Pai. Ah, não vai ser diferente, como não foi na vida de alguns aqui, como não será na vida de outros aqui que passaram ou passarão por esse momento. Meu Deus, salva-os nessa hora, Senhor, desse impacto
e leva-os, ó Deus, a viver uma experiência que marque a sua história. Meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo e poderoso nome, porque é o mesmo Deus do ontem lá no Jaboque, é o mesmo Deus do hoje aqui nessa igreja. Ah, meu Deus, meu Pai, dá aos teus filhos uma experiência que os marque na tua história. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome. Faz sentido para você? De fato, quando você olha a tua trajetória, eu sei que o dia da tua salvação, da minha, foi o dia mais importante da história, mas eu quero te dizer que houve um momento de uma travessia, houve um momento da tua história que você sofreu e viveu como Jacó. É lindo olhar para trás e dizer: meu Deus, Jesus, Deus me ama mesmo. Mas uma coisa eu digo a você: por mais que faça sentido, como para cada um de nós, a obra mais poderosa que Jesus faz na vida de alguém é quando alguém diz: realmente, hoje eu entendo que sem Deus eu não sou ninguém, sem Jesus eu não sou ninguém. Por isso, quando você um dia declarou: Jesus é meu Senhor, o que você declarou? O dia que você declarou: Jesus é meu Salvador, o que você disse? Quando você disse: eu reconheço que Ele é o único Senhor, o que você disse? Nesse dia você estava dizendo: Senhor Jesus, eu não tenho outro Deus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Mas talvez você falou agora porque eu mandei dizer, mas você de fato que falou isso dizendo: eu entendi, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Meu Deus, você já percebeu que Jacó foi um homem que teve o nome mudado? Deus hoje quer mudar o destino da tua vida. Eu quero perguntar a você que está aqui hoje e quer vir para Jesus, entregar a sua vida. Você que está visitando a gente, sai do teu lugar, acene com a tua mão, vem aqui na frente, porque eu quero lhe conhecer, eu quero orar por você. Você que nos visita ou vem à igreja, hoje Deus declara salvação na tua vida. Ah, quem é o primeiro? Ah, talvez eu quero ser o segundo, né? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro que hoje está dizendo: eu recebo Jesus? Pode vir, querida, pode vir, eu estava te esperando. Vem cá, vem cá. Quem é a segunda pessoa? Vem cá. Quem é a segunda pessoa? Quem é a segunda pessoa? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Apóstolo, quantos? Porque eu sei. Talvez você está aqui hoje dizendo: mas essa palavra veio. Ah, faz festa, igreja, porque se alguém está vindo aqui, faz barulho, igreja do avivamento. Vem cá, vem, fica pertinho de mim aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu preciso perguntar, sabe por quê, igreja? Essa mensagem foi para mim, foi para você, mas principalmente para aqueles que hoje pela primeira vez estão vendo Jesus. Eu quero. Pode vir, pode vir. Por que esperar mais? Sai do teu lugar, vem vindo. Tem alguém desse lado? Eu estou só do lado de lá. Apóstolo, por que eu tenho que ir? Não tem que ir. A Bíblia diz que quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é Senhor, declaramos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. A salvação, querido, é o que Deus hoje está falando. Deus muda a tua história, Deus muda o teu destino. Não se trata de uma nova religião, mas de uma experiência que vai mudar a tua vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por minha causa e por tua causa, e todo aquele que reconhecer publicamente será salvo. Quem mais? Quem mais que talvez hoje percebeu que a misericórdia de Deus já foi tão grande na tua vida, que te deu tantos livramentos? Quem já percebeu que está aqui hoje não foi só para cumprir uma agenda, porque alguém te convidou, mas é porque Deus hoje te trouxe aqui para mudar esse destino teu histórico de vida? Tem alguém? Cadê você? Cadê você? Vem, querida, é você mesmo. Vem os dois. Cadê você? Cadê você? Pode vir. Deus abençoe. Olha aqui, mais uma vida. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Pode se aproximar. Às vezes você trouxe alguém, fala para ele: quer ir lá comigo? Quer ir lá comigo? Eu vou com você. A decisão mais importante na vida de alguém é essa. Qualquer outra coisa vai determinar, sim, mas essa é a decisão mais importante. É o dia mais importante. Talvez seja porque vocês não estão celebrando, hein? Tem gente chegando aqui, dá para celebrar mais alto, igreja. Já tem motivo de festa aqui no Projeto Vida.
Pode dar glória a Deus. Fica perto de mim aqui, ó. Fica perto do altar aqui, vem cá. Quem mais? Quem mais hoje? Qual é o próximo? Será que é hoje, apóstolo? Qual é o próximo? Talvez você está até ferido, né? Será que é hoje? Qual é o próximo? Quem é a próxima pessoa? Graças a Deus, hein? Tem gente que faz esperar ele, né? A gente espera, amém? Fala, vem! Aí se vem, não vem ninguém. Vem! Isso. Tem gente que faz a gente esperar, eu espero. Mais uma vida, você está vindo também? Vem cá. Ela que está vindo. Delícia. Qual a idade dela? 7 anos de idade. Está acontecendo uma coisa nessa igreja. Quase toda semana Deus está salvando crianças aqui na igreja. Eu sei que já acontece lá no Kids, mas estão vindo aqui, ó, para você ver que dentro da sua casa, seus filhos, Deus quer salvar a tua família inteira. Ah, já tem motivo para festa ou não, gente? Mas tem mais ou não tem? Vem, vem, vem. Vem para frente aqui, vem. Vem aqui para frente, vem. Senão o pessoal está achando que nem pode chegar mais gente. Vem para frente. Tem espaço, olha, você pode vir agora, quem está aí. O meu convite, querido, ele não se trata de vir para essa igreja. O meu primeiro convite não é esse. O meu primeiro convite é você sozinho vindo para Jesus. Ele não está interessado no que você tem, não está interessado no que você se tornou, ele está interessado na tua vida. Ele está interessado na tua história. Está interessado em mudar. Ah, mas eu sou... Tudo bem pelo respeito que você tem em qualquer outro lugar, mas hoje Ele está olhando você pelo teu nome. Ele está querendo dizer, eu tenho uma palavra, eu tenho uma mudança a fazer na tua história. A minha pergunta é essa: tem mais alguém? Tem mais alguém? Quem sabe mais um? Ah, já valeu a pena, cadê? Já valeu a pena, oh glória a Deus. Quem sabe mais um? Quem sabe? Quem está vindo aí? Quem está vindo? Vocês duas? Você vem. Para quê? Quem um dia aqui fez essa decisão aqui de aceitar Jesus como teu Senhor? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Tem gente que não. Ah, você faria de novo? Diga amém aí. Eu faria. Eu estou aceitando Jesus quase todo dia. Eu acordo dizendo, Jesus, eu estou salvo já, mas eu te aceito hoje de novo. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu não tomaria outra decisão na minha história. Mas você, tem mais uma pessoa? Tem mais uma família? Tem mais alguém? Eu não posso terminar esse segundo culto. Vai ter culto 5, vai ter culto 7. Mas esse momento, Deus quer lhe dar uma oportunidade. Hoje eu disse desde o início, é um dia de oportunidade de Deus. Aleluia. Gente, vocês aqui nesse altar, olhem para mim, por favor. Eu chamei vocês até aqui, primeiro porque eu tenho muita certeza do que eu estou fazendo, porque tem um momento que ninguém vai decidir por você. Você está sozinho, mas você não está sozinho porque está solitário. Você não está sozinho porque está abandonado. Você está sozinho porque essa é a hora que você diz, Senhor, eu tenho filho, eu tenho pessoas, eu tenho coisas, mas eu estou indo lá na frente. Eu estou entregando a minha vida, quem eu sou, porque você nunca vai saber o plano que Deus tem na sua vida até um dia entregar a sua vida para Ele. Hoje Deus começa uma nova história. A Bíblia chega a dizer que até o nosso nome é escrito no livro da vida. Parece metáfora de história de fadas, mas não é. É Deus dizendo, eu estou escrevendo o teu nome porque eu estou mudando o teu destino. Eu estou escrevendo uma nova história. E essa criaturinha aqui de 7 anos, qual que é o nome dela? Lorena. Meu Deus, hein, gente? Um dia alguém me perguntou, eu insisto em falar de novo. Uma criança tem noção do que ela está fazendo? Você e eu sabemos o que o mundo hoje está oferecendo para crianças com 3, 4, 5, 6. Então você acha que uma criança com 7 já não tem ideia do que está acontecendo aqui? É claro que sim. Tem mais um aqui, cadê? A pequenininha também, pequenininho. Meu Deus, qual a idade dessa criatura?
Ele está sozinho, veio sozinho. Veio sozinho. Não tem pai nem mãe, cadê? Ele tem, mas ele quer ficar sozinho. Ele entendeu, né? Tem 7 anos. Qual que é teu nome, figura? Gabriel, nome de anjo ainda. Vamos lá. Deus é tremendo. A mãe apareceu? Cuida dessa criança. Deus tem plano para ele. Deus é tremendo, nos deu novos membros para nossa casa. Olhe para trás e veja a tua família em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!